Boa noite, todos me ouvindo bem? É uma alegria muito grande a gente estar aqui. Tá bom? Tá bom, para mim tá bom. Se todos estão ouvindo, tá tudo bem. Fico muito contente, é a primeira vez que eu venho a essa casa. Então, muito obrigado, Bernadette, pelas boas-vindas. Quero agradecer ao meu irmão e amigo Arraes, que fez a indicação para que o presidente José Luiz nos convidasse a conversar essa noite. Nós não viemos aqui com a pretensão de ensinar nada, mas provocar uma reflexão. Nós até agradecemos pelo Evangelho, já está conectado, que vai... Eu fiz uma previsão um pouco equivocada, achei que fosse 1 hora, e então ficou um pouco tenso, eu vou ter que dar uma reduzida nos slides. Mas vejo aqui, apesar de ser a primeira vez, amigos aqui presentes, uma boa noite para eles também, boa noite para todos encarnados e desencarnados presentes, e que nós possamos ser abençoados pela espiritualidade superior na conversa, nesse bate-papo da noite de hoje. Como já foi dito, conversando com José Luiz, ele perguntou que tema que nós gostaríamos de conversar. Nós perguntamos sobre quem frequentava, assim, faixa etária, para a gente ter essa conversa. E ele disse que tinha jovens, tinha pessoas de meia idade, pessoas de um pouco mais de idade. Então, para todos, eu acho que essa reflexão sobre honrar pai e mãe, que é um dos nossos mandamentos de importância. Já tivemos a leitura do Evangelho, onde já fala mais do que é honrar pai e mãe. Nós temos assim, um costume, quem assiste algumas das nossas conversas, de começar sempre com alguma citação de Chico Xavier, por óbvio. Né? Quem é Chico Xavier? Chico Xavier nos legou essa maravilha para toda a doutrina, e não só, né? Porque Chico Xavier é um ser especial, não por acaso foi eleito o mineiro do século passado. Né? Então, essa passagem é muito interessante. E também está conectado com o que foi dito pela nossa irmã no Evangelho. Chico Xavier, com base nesse Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12, que fala que o mandamento, Jesus disse isso, o meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E Chico Xavier, trazendo uma reflexão dessa passagem que é conhecida por todos nós, mas muitas vezes até porque ela é muito comum. Eu tenho que precisar atrás do meu vídeo direito, vou botar uma caixinha aqui, vou aumentar um pouquinho aqui. Melhor agora. Melhorou agora? Todos estão no meu... Bom, então, eu falava aqui do Chico Xavier, e ele, com base nessa citação evangélica de João, que a gente diz que Jesus falou que nós deveremos amar um ao outro, assim como eu vos amei, ele nos traz essa reflexão de suma importância, que o Cristo não pediu muita coisa. Ele não exigiu que as pessoas calassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nós amássemos uns aos outros, o que é uma tarefa árdua, né? Cada um refletir, cada um no seu tempo, cada um com a sua evolução espiritual, como é que ele consegue colocar isso em prática. E aí, dessa reflexão, partindo já para o nosso 4º mandamento, que é honrai a vosso pai e a vossa mãe, citado por Marcos, por Lucas, por Mateus, a gente vai com essa reflexão que foi dita aqui na leitura do Evangelho. E aí a gente traz também do Velho Testamento o Decálogo, em Êxodo, que fala: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor, vosso Deus, vos dará.
E nessa interpretação, lembra que Moisés, que viveu aproximadamente 1200 anos antes de Cristo, há dúvidas exatas da data, né, mas aproximadamente isso, ele recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai. E a gente sabe que essas leis, esses 10 mandamentos, têm caráter divino. Por isso eles são invariáveis. A única coisa que tem que ser feita é uma adaptação da linguagem usada de acordo com aquele tempo que ele vivia. A gente sabe, né, que Moisés, quando passou 40 anos no deserto, isso não é por acaso, isso foi uma missão divina para mudar uma geração que vinha com muitos vícios da escravidão e poder ele fazer com que uma nova visão passasse a ter. Moisés viveu 120 anos, né? Foi um grande líder e que trouxe essa missão divina, também estabeleceu leis civis para disciplinar aquele povo. Então, nesse mandamento, que é o quarto, honrai vosso pai e vossa mãe, como já foi dito, ele traz uma reflexão profunda, porque a palavra honrar tem um significado muito mais amplo que amar. A gente pode dizer venerar, reverenciar, respeitar, estimar, ou seja, envolver o dever de piedade filial. E aí cada um de nós faça as suas reflexões, como é que a gente foi ou está sendo em relação a esse dever para com os pais. Isso me chama sempre muita atenção. Numa ocasião, um colega, que aliás ele já até desencarnou também, mas quando o pai dele desencarnou, eu fui com ele, junto com ele para o cemitério, para o velório. E ele no carro falava assim comigo: eu acho que eu sou um bom pai, mas eu não acho que eu fui um bom filho. Então, essa provocação, ela é de suma importância, porque aqueles que ainda estão com os pais presentes e que não estão, podem vibrar e orar por aqueles que já partiram, mas a gente tem em mente essa obrigação do nosso dever filial. E como eu disse, nós pretendemos falar um pouquinho para os jovens, um pouquinho para os pais, chamar a atenção de algumas obrigações que os pais têm. Eu vou até tirar um pouco de doação para ficar mais... as obrigações. Então, há a gente podia dizer assim aos jovens: se honrardes vossos pais, vós os amareis, respeitareis, confiareis neles, tereis consideração por eles, expressar-se-lhes, eis vosso apreço e demonstrarei todas essas coisas, seguindo seus conselhos em retidão e obedecendo aos mandamentos de Deus. A gente verifica que hoje, sempre, né, o jovem, principalmente o jovem na adolescência, o jovem adulto, tem um pouco de dificuldade de compreender os pais. Mas se a gente chama esses jovens a refletir, e começa desde cedo a trazê-los também para as orações, para a religiosidade, e a religiosidade, aí nós estamos numa casa espírita, mas a religiosidade ela pode ser em qualquer religião, né? Religiosidade vem do latim religare, que é estar ligado a Deus. Nós tivemos até a oportunidade de sábado participar de um seminário no Centro Espírita Paulo de Tarso. Nós implantamos em 2009, final de 2008, o senhor Elifas, eu comentei isso até com o senhor Elifas Levi, que já está na dimensão espiritual, nos convidou, desde 97 já dava aula em União Espírita, do estudo sistematizado da doutrina espírita,
para implantar naquele centro. E aí nós o fizemos. Mas na reflexão desse sábado passado, nós estávamos dizendo isso nos estudos do Evangelho, da importância do estudo para a gente aprender, e não só aprender. Aprender quer dizer ter conhecimento. É isso? Mas a gente precisa de ir além. Além de aprender, nós precisamos de apreender. Trazer esse conhecimento para dentro de nós, não só no intelecto, mas no coração, para começarmos a aplicar. Fazer aquilo que a gente fala muito na doutrina espírita, que é a reforma íntima, é o nosso crescimento, porque ninguém muda qualquer pessoa. A gente vem num centro, a gente assiste palestras, a gente faz um estudo sistematizado, participa de grupo mediúnico, mas cada um é que muda a si mesmo. Em regra, quando uma pessoa começa a conhecer e a refletir sobre a mensagem que foi trazida pelo Espírito da Verdade, eu costumo até dizer, né, todos nós falamos na doutrina espírita que Kardec foi o codificador da doutrina espírita, não é isso? Eu acho que não. Na minha opinião, Kardec foi o coordenador, ele coordenou. O codificador é o Espírito da Verdade. Ele é que trouxe, né, uma legião de espíritos evoluídos todas essas informações e nos propiciou uma reflexão profunda, um aprendizado. Veja que não por acaso o primeiro livro é o Livro dos Espíritos, onde tem uma parte filosófica de discussão e de aprendizado, com perguntas e respostas, a primeira edição com 500 e pouco, a última, e a segunda, que é até hoje 1019 perguntas, mas na verdade são muito mais, né? Porque tem perguntas que se dividem em A, B, C, então dá um número muito maior. Mas, e vem o Livro dos Médiuns, que faz a parte científica de relatos de espíritos que já tiveram aqui, e aí vem o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte religiosa. E com base no Livro dos Espíritos, né? O terceiro livro dos Espíritos, terceira parte do Livro dos Espíritos são as leis morais, que a gente fala, são leis imutáveis. Elas não mudam em nenhum lugar do mundo, em qualquer época da humanidade. As nossas leis civis vão mudando, vão progredindo, ou até evoluindo em alguns casos, mas as leis naturais não mudam. Então aqui vem essa reflexão para os jovens, né? E se realmente honrarmos nossos pais, nós vamos reproduzir suas melhores características e cumprir suas mais elevadas aspirações para conosco. Para os pais, nenhum presente comprado em loja pode chegar aos pés de algumas simples e sinceras palavras de apreço. Nada que um filho pudesse dar aos pais seria mais apreciado do que uma vida reta e virtuosa. Na mensagem evangélica que a nossa irmã fez a leitura, diz que muitas vezes, quando os pais estão idosos e alguém, o casal, o filho ou a filha, né, recebe para ficar na sua casa, às vezes dá os quartos, dá os espaços menos nobres, ainda costuma querer exigir que eles façam alguma coisa, porque eles estão ali sendo um peso para a família. E aí o Evangelho vem nos falar, olha, quando a mãe fica horas e horas, noites e noites, acordada com o filho no colo, ela cobra alguma coisa? Não cobra. Então essa reflexão que o Evangelho, que essa mensagem dos 10 mandamentos e o Evangelho nos traz nesse capítulo, de suma importância para a nossa vida, porque a gente começa também a pensar que a gente tem que amar ao próximo como a si mesmo. Aí vem a pergunta, quem que é o nosso próximo mais próximo? Não por acaso, nós estamos numa família corporal, que nem sempre, vamos falar aqui sobre isso também, representa uma família espiritual. Estamos ali para crescer juntos, para progredirmos, para evoluirmos, os pais para ensinar os filhos. Então, não é por acaso que nós estamos ali. Então, nesse momento, nós precisamos de ter essa condição para realmente refletir. E aí, mais uma, a gente vê essa fotografia bonita, né?
de um pai com a filhinha, que fala: crianças aprendem reverência através do exemplo que damos em casa. Nós, bom, deixa eu ler o texto, fazer um comentário depois. Ai, pois, daquele que ouvida, esquece, né? O que deve aos que o ampararam em sua fraqueza. Quando uma criança nasce, ela esquece, né, as encarnações passadas, esquece a vida que teve na erradicidade, né, podemos chamar de vida, entre aspas. Por quê? Porque ela vem frágil. Então, para poder estar ali e ser amparada pelos pais, principalmente pela mãe, que sempre, em regra, dá mais carinho, e levar isso. Então, eles amparam na fraqueza com a vida material e lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram durante privações para lhe garantir o bem-estar. Então, eu acho que todos nós aqui vivenciamos. Eu não esqueço da minha mãezinha, partiu em dezembro de 2016, já com quase 91 anos, o quanto ela se sacrificava pelos filhos. Ela abria a mão de ter coisa, mas sempre pensando, né, dar o melhor estudo, dar as melhores condições e, às vezes, um pouco de lazer para os filhos. Então, realmente é isso. Aí nós vemos assim, as crianças têm que aprender a reverenciar os pais. Nós entendemos que hoje existe essa questão um pouco de muita liberdade e de achar que o pai tem que ser amigo do filho. Não, claro que ele vai ser amigo, mas ele tem que ser pai, tem que ser mãe. Ele está ali para orientar, não é ser coleguinha, não é o filho que o comanda. Então eu penso assim que a gente deve ensinar isso para os filhos. Particularmente, os meus netos me tomam bênção. Eu ensinei isso para eles. Eu tomava bênção da minha mãe com 90 anos, eu chegava: bênção, mãe, tudo bem? Então eu ensino meus netos a tomar bênção também. E não tem que beijar. E quando dão a mão esquerda, eu falo: esquerda não, a direita. Então, eu acho que é uma obrigação dos pais levar isso para os filhos. Aí nós falamos um pouco da ingratidão. Não há quem não se indigne, não fique triste quando vê uma ingratidão de qualquer pessoa para com a outra. Vê uma pessoa ajudando e aquele outro que foi ajudar. O Evangelho nos ensina que nós não podemos cobrar a gratidão, mas aquilo deveria ser espontâneo de quem recebe qualquer tipo de ajuda. Mas se a gente fica indignado, triste, muito mais quando a gente vê uma ingratidão de um filho ou de filhos para com os pais. Causa mais repulsa ainda com essa ingratidão. E nesse caso, o Espiritismo projeta a luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. A gente sabe que quando deixa a Terra, aí, né, uma senhora bem idosa, né, na fotografia, na imagem, o espírito, ele leva consigo o que ele tem, ele não muda, né? Ele não vai desencarnar e vai ser um espírito, um ser humano que trazia bastante ainda nível baixo de evolução espiritual, e vai continuar sendo mesmo. Então ele vai levar as paixões, vai levar as virtudes que são inerentes à própria natureza. Vai se aperfeiçoar no espaço ou vai permanecer estacionário até que ele deseje receber a luz de sua vontade própria, a iniciativa de cada um. Então, por isso, muitos se vão cheios de ódios violentos e até com desejos de vingança. Outros, porém, mais adiantados, é dado entrevejo uma partícula da verdade e são induzidos a tomar resoluções boas. E por que a gente falou isso? Para pensar com relação à responsabilidade dos pais com relação aos filhos. Aí tem uma pergunta: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Quando produzes um corpo,
A alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Então o corpo vem do corpo, mas o espírito não vem do espírito. Todos nós aqui sabemos disso. Então é importante notar que nesse quarto mandamento, que é honrai ou honrai a vosso pai e a vossa mãe, ele não diz amai. Por quê? Porque a obrigação é muito mais do que isso, conforme nós já dissemos. E a gente tem que reconhecer que há diferença, isso também está no nosso Evangelho, entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual dentro das famílias. E como eu já disse, o espírito é criado por Deus, ele é eterno. Então, o corpo vem do corpo, mas o espírito não vem do espírito. Quando um espírito encarna em uma família, ele pode ser simpático devido a todos os relacionamentos anteriores. Pode ser estranho, é a primeira vez. Muitas vezes a gente vê em famílias um determinado número de pessoas, vamos dizer, 4 filhos, os pais são evoluídos espiritualmente, 3 filhos são em um, não é? Com certeza, se não existe uma antipatia ali, ele está encarnando ali, naquela família para aprender com eles. Então, muitas vezes é um estranho, mas é para a gente aprender a amar, levar amor e ensinar, orientar, dar educação, estabelecer limites dentro da moral que cada um deve ter. E o espírito pode ser antipático devido à ocorrência de antagonismo em vidas anteriores. Nós temos vários exemplos aqui na nossa doutrina. Os livros de André Luiz nos traz, né, aquela reencarnação de um espírito que tinha sido, na vida anterior, assassinado, aquele que ia receber o pai, na preparação, certo? Naquela preparação ele tinha dificuldade. Então, no sonho que era levado, o pai não queria receber aquele espírito de jeito nenhum. Por quê? Porque vinha com esse antagonismo de vidas passadas. Outro livro muito interessante, eu já o li há umas 3 décadas, chama Reconciliação. Não sei se o espírito Antônio Carlos, que fala do pai, 2 espíritos que passam em encarnação, um matando o outro, sempre disputando a mesma mulher. Naquela encarnação, um encarna como filho, e ele tem uma dificuldade, e depois o pai volta a assassinar o próprio filho e a mãe, manda assassinar. O filho desencarna, mas perdoa e volta a encarnar como filho do pai na mesma encarnação do pai. E aí eles se reconciliam. Então, isso acontece. Nós temos que ter sensibilidade de olhar que muitas vezes um que encarna na nossa família é simpático ou estranho, ou pode ser antipático. E aí, o qual que nós devemos dar mais atenção, dar mais carinho, é o que é antipático. Né? Por isso que a gente não pode criticar as mães que vivem protegendo aqueles filhos que só trazem desgosto para os pais, para a própria mãe, e às vezes os outros irmãos até criticam. Os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade, nós já falamos de outra forma, mas os da simpatia e comunhão de pensamentos que unem os espíritos durante e após a sua encarnação. Então aqui uma figura, é como se fossem 2 espíritos, e a gente vendo que o mais importante, então a gente vê em famílias, irmãos carnais, irmãos de sangue, que são verdadeiros inimigos. E às vezes uma pessoa que a gente encontra de repente, já com uma certa idade, e se torna um grande amigo, se torna uma pessoa muito próxima, mostrando que já tem uma relação passada. É aquilo que a gente às vezes fala assim, eu conheci essa pessoa, mas parece que eu já conheço há tanto tempo. Quantas vezes a gente ouve isso e quantas vezes isso ocorre com a gente. Por isso que nessas provas, nós estamos num planeta ainda passando por um processo de transição, né, conforme está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que há muitas moradas na casa do meu pai. Nós estamos num planeta de provas e expiações,
passando por um processo para chegarmos a um planeta de regeneração, é uma transição. Mas por que as provas e expiações normalmente ocorrem dentro da família biológica? Exatamente por isso, pelo aquilo que a gente vem resgatar de algum passado, de encarnações passadas, de dificuldades em outros momentos. Então, essas provas e expiações não ocorrem nas famílias que são formadas pelos laços espirituais. E a gente sabe que os filhos são almas que viajaram das instâncias do passado pelas vias de encarnação, desembarcaram no presente por nosso intermédio, em regra, suplicam auxílio e renovação. A gente vê uma família aí, somos normalmente os mesmos companheiros de alegria, sofrimento, culpa e resgate de existências passadas, em cujo clima, por vezes, resvalou em problemas difíceis de resolver. Então, quando a gente está falando desse mandamento, honrai vosso pai e vossa mãe, a gente tem que pensar muito sobre não há família que não tenha problema, né? Aí é aquela coisa que a gente fala na vida, né, coloquialmente, que ovelha negra, né? A ovelha negra da família é o que está precisando de atenção, que está precisando do nosso amparo, do nosso carinho. Com firmeza, a gente não pode simplesmente concordar e acobertar aquilo que errado vem fazendo, mas não podemos simplesmente abandonar. Temos que tentar ajudar e crescer. E na nossa doutrina, que a gente fala das vidas múltiplas, né, explica e justifica essa evolução biológica e espiritual do homem, através do progresso contínuo das formas físicas, orgânicas, do princípio espiritual. E a sabedoria divina, que é feita de justiça e bondade, muito mais de bondade do que de justiça, de amor, reeduca o infrator, permitindo ao criminoso a própria recuperação, possibilidade que nunca lhe é negada, pois Deus coloca o lenitivo da misericórdia sobre todos os processos da justiça. Essa frase coloquei entre aspas, porque é uma frase de Emmanuel. Deus coloca o lenitivo da misericórdia sobre todos os processos da justiça, como nos diz Emmanuel. E a gente sabe que essa vivência ou convivência terrena está sempre muito ligada ao nosso passado, né? Seja nas experiências que nós tivemos aqui encarnados, né? As experiências quando estávamos no corpo de carne, seja na experiência no período que a gente estava na chamada erraticidade ou na dimensão espiritual. Mas todos nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos fazer o que quisermos e vamos assumir as consequências, a responsabilidade dos nossos atos, das nossas palavras e dos nossos pensamentos. Então, tudo de bom ou tudo de mal que fizer, nós vamos colher, né? Aquela velha história que fala que o plantio é livre, né? Mas a colheita é obrigatória. A gente sempre colhe aquilo que planta. E a gente sabe que a lei reencarnacionista explica a causa do quê? Das desigualdades sociais, das desigualdades em condição financeira, daqueles que têm uma mente mais sábia e outros que nem tanto, daqueles que encarnam com problemas de saúde, com problemas de doença, outros sadios, dos que são considerados gênios, outros que não têm tanta inteligência, dos felizes, dos infelizes, das simpatias, das antipatias. E esses conflitos, confrontos entre membros da mesma família, eles vão tendo uma atuação, inclusive, junto aos missionários, aos cultos históricos. E aí a gente sabe que Kardec falou que nascer, viver, morrer, renascer e ainda progredir é a lei. Agora, Krishna diz assim: chorarás
se te disserem que o homem recém-falecido é como um homem recém-nascido? É uma interrogação. O fim do nascimento é a morte, o fim da morte é o nascimento, tal é a lei. Então, veja que a questão da reencarnação, mesmo não tendo sido tratada, né, com o termo reencarnação, mas desde muitos anos antes de Cristo já vem sendo abordado na história. A gente verifica, basta a gente ler e saber interpretar aquilo que foi dito. É uma verdade única em épocas diferentes. Então, como é que é a visão de que somos seres que vivemos várias vidas? Qual que é a missão dos pais, segundo o Espiritismo? Em diferentes obras, né? No Evangelho, no Livro dos Espíritos, a gente vê que os Espíritos, ou o Espírito da Verdade, nos trouxe a responsabilidade como pais. Então, veja, apesar de a gente estar falando de honrar vosso pai, vossa mãe, que é a obrigação de todo filho, a gente quis aqui trazer também uma reflexão, para cada um refletir, tirar suas conclusões. Aliás, a doutrina espírita nos propicia essa condição. Né? Alguns dirigentes espíritas costumam dizer que nós temos algum dogma da reencarnação. Eu prefiro dizer que nós não temos dogma, porque a reencarnação vem de uma reflexão, vem de uma dedução lógica de um estudo que a gente fizer. Aliás, todo evangelho, segundo o Espiritismo, toda edição de várias editoras distintas, se a gente abrir a primeira página, ali logo depois da capa, fala sobre a fé raciocinada, fala fé é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. E isso é a doutrina espírita. Vem um dirigente aqui, vem uma pessoa conversar com eu estou aqui, se eu falar alguma coisa, vocês critiquem, passem por uma peneira, falar, não acredito nisso que ele falou, e vamos estudar. Nós não estamos aqui falando nada dizendo isso é a verdade absoluta, mas trazendo uma reflexão. Então, vamos refletir também nesse momento a responsabilidade dos pais. E aí eu trago duas perguntas do Livro dos Espíritos que falam sobre essa responsabilidade. A 208, que fala assim, a pergunta que Kardec fez é a seguinte: nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre os filhos depois do nascimento desse? A resposta do Espírito da Verdade, toda entre aspas. Ao contrário, tem grande influência exerce, conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os seus filhos para a educação. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os seus filhos pela educação. Olha a responsabilidade dos pais. Constitui isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Aí nós vamos explicar aqui, claro que essa frase falir porque não fizeram o que tinham que fazer, mas tanto feito o que tinham que fazer e não redundou em reflexo na vida do filho, a responsabilidade é do filho, não do pai, ou dos pais. Né? A pergunta 582, no Livro dos Espíritos, pode-se considerar como missão a paternidade? É sem contestação possível, uma verdadeira missão e, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve mais do que pensa o homem a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais a fim de que estes o dirijam para a senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada. Quando o filho nasce, mesmo ele tendo uma condição em outras vidas, tendo sido gênio, tendo uma cultura, uma intelectualidade grande, ele nasce com a debilidade, ele nasce com a fragilidade. Para quê? Para que se torne propício a receber aquelas orientações. E a gente sabe, na história,
que em determinado momento um criminoso fez da sua vida, ele furtava, não sei o que e tal, foi condenado à pena de morte. Isso não foi no Brasil, porque o Brasil não tem pena de morte. Mas, e aí no dia anterior, ao cumprimento da pena, a mãe foi visitá-lo. E ele não quis receber a mãe. Mas os próprios funcionários do presídio, aqueles insistiram e ele acabou recebendo. E ele disse para ela: eu vou ser executado por responsabilidade sua, porque no dia que eu cheguei em casa com um pequeno objeto furtado de um colega, você não me chamou a atenção. Então, olha a responsabilidade que os pais têm na educação, como diz aqui essa frase, na direção da senda do bem em relação aos filhos. Alguns filhos não vão corresponder, mas aí a responsabilidade não é do pai ou da mãe, ele cumpriu com a sua obrigação. É como se a gente também pudesse dizer essa responsabilidade dos pais, que muitas vezes os pais, às vezes, estão preocupados com as coisas muito mais materiais do que com formar o caráter do seu filho. É lícito, né, preocupar em dar melhores condições de vida, dar uma boa casa, dar uma boa educação, mas é muito importante a gente estar presente com os filhos. Hoje a gente tem uma dificuldade, né, no mundo atual. Essa dificuldade, não é? Então, quantas vezes a gente vê uma família senta-se à mesa, aliás, hoje em dia já nem costumam sentar junto, né? Eu me recordo, meu pai partiu muito jovem, com 68 anos de idade, em 95. Mas uma coisa que ele exigia, que todos tinham que estar presentes na hora do almoço, todos almoçavam juntos. Hoje a família senta e cada um pega no celular, né? Os pais, os filhos, se é neto, os netos. Então, a gente tem que refletir sobre isso e dar atenção aos filhos. Agora, se os pais cumpriram sua obrigação, os filhos vieram a sucumbir, a responsabilidade não é dos pais. Então, o tema responsabilidade dos pais pela educação dos filhos nos remete a refletir sobre, primeiro, a seriedade do compromisso espiritual assumido pelos pais, pelas mães, de possibilitar um espírito a chance de encarnar naquele núcleo familiar. A trajetória da evolução individual de cada espírito para melhorar intelectual e moralmente. Daí a responsabilidade de cuidado e de orientação dos pais. Continuando, os pais, ou aos pais, cumpre o papel de proteger os filhos na sua fragilidade nos primeiros anos de vida. E de despertar sua consciência para o amor ao bem e à verdade. Isto é que brota claramente dos livros da doutrina espírita. Um alento para os pais. Eles não estão diante de um desafio tão complexo. Além de contar com familiares, por exemplo, os avós, como é muito comum hoje, com especialistas, com boas publicações, bons livros, websites, etc., contam também e principalmente com a indispensável inspiração dos benfeitores espirituais e dos anjos da guarda. Então, todos nós sabemos que um grande lenitivo, um grande alento que nós temos, qual é? É a oração. Vamos sempre procurar orar. Vamos pedir a proteção de Deus nos pequenos momentos. É muito importante os pais abraçarem essa educação do amor. E a questão de conexão com Deus, dessa religiosidade que nós falamos, ela é muito simples. Muito simples.
Então, como é que a gente precisa de conversar com Deus? Quando? Em que local? Qualquer momento, de qualquer forma. Tem uma historinha que eu acho que alguns aqui devem conhecer, se não quase todos, mas eu vou repeti-la. Me veio aqui intuitivamente agora. Diz que tinha uma pessoa muito simples, muito humilde, era uma pessoa pobre, e que todo dia, ao meio-dia, ele ia numa igreja. Entrava na igreja, ficava ali 1 minuto mais ou menos e saía. Aí o sacristão começou a desconfiar, que esse cara deve estar vindo roubar alguma coisa, né? E foi observando, até que um dia o interpelou. Falou: o que você vem fazer aqui? Todo dia, meio-dia, fica 1 minuto e vai embora. Aí eu venho rezar. Falei: como você vem rezar? 1 minuto? Quem é que consegue rezar em 1 minuto? Aí ele falou: olha, eu sou uma pessoa muito simples, eu não tenho cultura. Então eu vou lá para frente da imagem de Jesus e falo assim: oi Jesus, eu sou o Zé, eu vim te ver. Como essa que é a sua reza? É. E foi embora. E ele desapareceu. E esse sacristão começou a procurar, perguntar por ele, até que chegou a informação de que ele estava num hospital público, um hospital dirigido até por irmãos de caridade, e foi lá no encontro. Chegou lá e perguntou: olha, tem uma pessoa assim, tem que estar ali. Aí ele foi para lá, viu no leito, tinha uma cadeira, falou: ué, quem é que vem visitar aqui? Aí ele falou: não vem ninguém. E aí ele chegou e perguntou: Zé, você está doente e tal? E essa cadeira aqui? Não, todo dia, ao meio-dia, ele vem me visitar. Ele quem? Ele senta na cadeira e fala: oi Zé, eu sou Jesus, eu vim te ver. Então, essa é uma oração. Vamos sempre procurar orar nos nossos momentos de dificuldades, que nós não ficamos desamparados. Muitas vezes, ainda com relação a essa obrigação dos pais, os filhos não, às vezes, pedem dinheiro ou conforto no plano físico. Solicitam assistência com orientação, apoio. Solicitam que os pais nos abracem com amor e determinação a tarefa de educar. Nós temos que compreender que a alma encarna no nosso lar para progredir, daí a responsabilidade dos pais em aproximar essa alma de Deus, através da educação e do amor que lhe dispensa. Quando os pais estão feito tudo o que deve ter um adiantamento moral dos seus filhos, se eles não alcançarem êxito, não tem que se culpar e podem conservar tranquila a consciência. Veja que essas palavras não são minhas, são do Evangelho, por isso estão entre aspas. E o Evangelho, além disso, nos diz também que, diz assim: mães, abraçais o filho que vos dá desgosto e dizei convosco: meu, um de nós dois é culpado. Então, chamando a atenção, e às vezes a gente volta a repetir, ver mães que apoiam aqueles filhos mais até que dão problema do que os outros, e os filhos que não dão problema até criticam a mãe, mas ela sabe por que está fazendo isso. O coração dela diz tudo. Então, algumas sugestões que a gente gostaria de deixar, já caminhando, vou passar um videozinho de pouco mais de 5 minutos, então eu andei mais rápido para não extrapolar o tempo, né? Já sobre como que a gente pode alcançar esse objetivo de levar ou de tentar conduzir os filhos para o bem, para a evolução espiritual, para a prática daquilo que deve ser feito em relação ao próximo, com a moral cristã. Primeiro, o Evangelho no lar. A oração ilumina a mente e o entendimento da família. O Evangelho no lar, ele faz como se fosse uma higiene no lar. Abre os corações para o amor. Toda a família espírita deve fazer o Evangelho no lar. Traz boas vibrações para toda a vizinhança, para nós, normalmente uma vez por semana, nos dá aquela condição de passar a semana. Respeito, ensinar aos filhos o amor ao trabalho
aos princípios ético-morais que devem nortear a vida em família e na sociedade. Paciência no lar. Os pais devem zelar pela harmonia entre os membros da família, dando exemplos de tolerância e perdão. Pais devem se respeitar, o pai e a mãe devem dar esse exemplo, devem conversar e é aquilo que a gente fala, né? Se as palavras convencem, os exemplos arrastam. Então, já partindo para a conclusão, nós podemos dizer que o que nos falta para vivenciarmos a paz é simplesmente praticarmos os ensinamentos de Jesus, tendo em vista que ele disse: amai ao próximo como a nós mesmos, querendo nos mostrar que a caridade, mãe de todas as virtudes, ou seja, o amor, nos ensina que só assim poderemos, enfim, almejar um mundo onde haja justiça e equidade para todos. Vibremos nesses momentos tão conturbados que nós temos passado, guerras entre países, no século XXI, a gente esperava que não fosse ver isso, mas vamos vibrar para que a paz e o amor de Deus possam envolver a toda a humanidade. Vamos amar com todo o poder do coração até o sacrifício, sem se importar com a ingratidão e a crueldade que se nos depara. A mensagem crística teve tamanha influência sobre os homens, porque trazia esse reflexo poderoso do amor que sintetiza a boa nova nas palavras e principalmente nos exemplos deixados pelo nosso Mestre Jesus. Não foi pela ciência nem pela oratória que Jesus seduziu e cativou multidões, e sim pelo amor. Agora, a gente vê essa fotografia, né? É muito difícil quando os pais, o pai já está muito velhinho, está com demência, está com Alzheimer, a gente ter paciência. Mas se Jesus tanto nos trouxe sobre o amor para com os demais, o que dizer sobre o amor que devemos ter para com os pais? Por isso, não devemos somente cumprir com a obrigação filial de amar pai e mãe. Devemos honrá-los, o que significa venerá-los. Então, para concluir, a mensagem final é que a família é o nosso maior patrimônio. Nenhum sucesso profissional compensa a destruição do seu casamento. Lute por sua família, ore por ela, chore por ela, vive por ela. Não desista das suas famílias. Muito obrigado.